Hoje, dos M's da geriatria, nós vamos falar do M da mobilidade. Eu estou colocando na descrição do vídeo uma reportagem antiga do Correio Brasiliense, mas ela vai ser sempre atual quando a gente pensar que a queda é um problema de saúde pública. Por incrível que pareça, a OMS considera, a Organização Mundial de Saúde já considera as quedas da pessoa idosa um problema de saúde pública. A gente entende as quedas de várias maneiras, uma delas como ponta do iceberg. Imagina aquela teoria, né, do iceberg, que tem a base e tem a ponta, e aí essa ponta quer dizer muita coisa. Essa ponta numa queda pode, por exemplo, apontar para uma demência, para uma depressão, para uma arritmia, para uma síndrome de desautonomia, uma doença neurológica como um AVC, né? Um AVC isquêmico, um AVC hemorrágico, pode mostrar uma distração no uso de medicação. Então a pessoa, por exemplo, a pessoa idosa esquece de tomar medicação e aí faz uma hipotensão, uma hipertensão, uma hipoglicemia, uma hiperglicemia. Pode também demonstrar uma probleminha aqui da visão, uma presbiopia, a gente não enxerga de perto, mas alguma alteração que faça com que não enxergue a profundidade, não enxergue, por exemplo, a calçada, os buracos. Então, quando a gente fala de queda na pessoa idosa, eu ajeitei aqui o vídeo, a gente fala de um grande grupo de possibilidades de investigação. E aí, dentro da mobilidade, porque é muito importante, a gente tem que pensar também se a pessoa está mais parada. A pessoa idosa, por exemplo, ela tem mais risco à trombose, ela tem mudanças no sistema de coagulação que levam a uma tendência maior à trombose. Então, se ela está mais parada, se ela é, por exemplo, portadora de doenças metabólicas, como diabetes, não é? E isso leva a uma maior chance de hipercoagulabilidade. Se a gente está falando de doenças também, dentro das doenças metabólicas, né, doenças dislipidêmicas, hipotiroidismo e a hipertensão, que vai gerar lá a vasoconstricção dos vasos, então eu tenho mais chances de trombose. Arritmia, eu também posso ter uma fibrilação, um flutter, também causando uma trombose. E aí a imobilidade, que é considerado um gigante da geriatria, faz com que a gente tenha um olhar maior em função do risco de queda. Olha só que interessante, né? Uma trombose pode gerar uma queda? Pode. Sabe lá se esse trombo pode migrar e aí isso acontece gerando uma embolia pulmonar? Olha só como é importante. Então, se você tiver que escolher alguma coisa para incentivar a sua avó, o seu pai, sua mãe, incentive a caminhada, incentive a mobilidade, a sair um pouco de casa, sei lá, nem que seja no corredor, mas incentive a fazer alguma atividade. A Sociedade de Cardiologia, a Sociedade de Medicina Esportiva, a medicina que a gente chama também de fisiatria e a fisioterapia, mas principalmente a Academia, não é, de Cardiologia Americana e com o respaldo aqui da brasileira, indicam atividade física, que é o exercício físico, 3 a 4 vezes por semana, num total de 150 minutos moderado. Também pode fazer de forma mais intensa, mas veja, 150 minutos por semana moderado, se você dividir aí em 45 minutos, olha quanta coisa a gente já tem se tiver uma constância. Isso já é um grande fator de prevenção, né? Ai, hoje a câmera não tá legal, né? Vocês me desculpem. E aí, o que a gente tem que trabalhar em cima dessa pessoa idosa? Primeiro, se ela é robusta, vamos continuar que ela seja robusta, não é? Vamos incentivar que faça sua faça sua musculação, sua caminhada, seja lá o que ela gosta de fazer. Isso a gente vai precisar incentivar. Se ela é uma pré-frágil, vamos trabalhar com fisioterapia, vamos trabalhar com profissionais que possam, até os cuidadores formais, ficar em cima dela, incentivar, porque deixar que vá sozinha, né? Se eu ainda tenho já síndrome da fragilidade, se eu já tenho uma sarcopenia, então querer sair de casa, nem pensar. E aí tenho, né, depressão, se eu tenho uma tristeza no momento, se eu tenho, né, uma personalidade já mais preguiçosa, que isso pode acontecer, já era também. Então há que ter
um discurso, né, muito afinado e todo mundo junto para tentar ajudar nesse sentido. Além disso, se a gente está falando de um portador de uma síndrome da fragilidade, uma demência avançada, ou seja, de uma pessoa idosa frágil, aí a fisioterapia. A fisioterapia é muito importante, mesmo que seja passiva. A gente precisa trabalhar os movimentos articulares, a gente precisa trabalhar a ativação do líquido sinovial. Se eu fico muito parada, eu tenho maior chance desse enrijecimento, né? E aí, isso vai gerar dor, isso vai gerar incômodo. Então, a pessoa idosa acamada, ela precisa de alguma forma ser movimentada. A imobilidade, principalmente na demência avançada, ela está associada à lesão por pressão. Sabe aquelas escaras? Então, está associada. Além disso, maior chance de infecção urinária, maior chance de broncoaspiração, maior chance de piorar essa função cognitiva, a disfagia. Então, essa síndrome da imobilidade tem várias consequências. Então, se a gente for escolher alguma coisa, já que esse vídeo é depois do carnaval, se a gente for escolher alguma coisa para incentivar que faça, caminhar, andar de bicicleta, fazer hidroginástica, fazer a hidroterapia, jogar peteca, jogar basquete, jogar futebol com o neto, enfim, movimento. Uma coisa é o exercício físico, a outra coisa é a atividade física. Todo mundo tem que ser ativo, ou melhor, deve ser ativo, não é? Então, ficar só sentado de frente à televisão, assim, não é algo que a gente cada vez mais incentiva. Pelo contrário, pelo contrário, a gente incentiva muito mais alguma atividade dentro de casa. Se você vai varrer, se você vai limpar os móveis, se você vai lavar roupa, pendurar roupa, isso são atividades. Você não está totalmente parada, totalmente sentada no sofá, que é diferente do exercício físico. Então, vamos tentar incentivar. E aí você pode ser o exemplo, você pode levar o seu pai ou sua mãe na academia junto, sei lá, uma vez por semana um personal. O mais importante é entender as consequências que podem ser terríveis dessa imobilidade. Eu comentei das arritmias, levando uma trombose, né, quando a pessoa fica muito parada, mas se a gente tem uma perda muscular, se eu tenho uma osteoporose, olha a chance dessa queda, e eu falo da mobilidade, né, gerar uma fratura, aí colocar uma prótese e aí começar tudo de novo. E eu conheço algumas pessoas que infelizmente faleceram num pós-operatório ortopédico. E aí eu não tenho só joelho, eu tenho fêmur, eu tenho quadril, e eu posso ter agravos durante e depois do pós-operatório, que é muito mais trabalhoso, até por conta da fisioterapia, uma série de questões. A cirurgia até, então, é simples, se não tiver comorbidade, se não for de emergência. O mais importante é você incentivar essa pessoa idosa a entender que a qualidade de vida que ela almeja vai depender dela também, não é? Vira e mexe, eu falo com meus pacientes, olha, isso aqui é um pacto. Tem o meu papel, tem o seu papel, tem o papel da sua família. Vamos ver quem está executando cada fase do pacto, né? Nas consultas eu tenho a minha parte, eu tenho orientação, rever prescrição, solicitar algum exame, fazer alguma indicação, alguma orientação, mas e a sua parte, né? E a parte da família também, né? Então eu tô falando com familiares aqui, acabo também falando com a pessoa idosa, mas o mais importante, cada um tem a sua responsabilidade. E na pessoa idosa, essa questão da mobilidade, né, do incentivo a algum exercício físico regular, constante, com ritmo, isso não é fácil. Mas a gente, com persistência, se conseguir mudar hábito, isso vai ter não só qualidade de vida, né, mas isso vai ter também uma interferência muito positiva na sobrevida.